E lembrou-se Deus de Noé. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na. E Deus fez passar sobre a terra e aquietaram-se as águas. Pode sentar, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Diante desta palavra, eu quis fazer menção apenas do versículo 1 do capítulo 8, e estava estudando, entrando na profundidade do texto da palavra do Senhor, por questão de responsabilidade, porque nós que amamos as Escrituras, nós temos que ser responsáveis por aquilo que falamos. E orei ao Senhor e pedi ao Senhor um entendimento de que palavra iria pregar. E sempre em confronto com Deus, confrontando a Deus, dizendo: Senhor, não quero pregar uma palavra doutrinária, porque quem doutrina são os pastores, os bispos, eu quero pregar uma palavra, Senhor, uma palavra de pregador. E eu falando com Deus: Senhor, eu quero pregar uma palavra avivada. E quando estava estudando a palavra do Senhor, o Senhor me levava lá para Gênesis, no capítulo 8, eu falei: Senhor, mas eu não quero pregar isso. E Deus falou assim: atenta tua mente, o teu coração à minha palavra. Eu comecei a entender a voz de Deus, eu comecei a entender a voz de Deus e falei: Senhor, que seja feita a tua vontade. Aonde eu estou indo é um lugar onde eu sou conhecido, um lugar onde eu conheço a liderança. E eu tenho um pouco mais de liberdade em se expressar a respeito da palavra. Porque quando falamos a palavra de Deus, nós não atacamos ninguém. Pelo contrário, nós defendemos aqueles que amam a verdade. E quando estava estudando Gênesis capítulo 8, Deus ele começou a falar no meu coração, dizendo: filho, avisa para o meu povo que ainda há tempo de entrar na arca. Ainda há tempo de entrar na arca. Como assim, Senhor? Não entendi. Avisa para o meu povo que o ano ainda não terminou. A vida deles vai virar, a vida deles vai melhorar, a vida deles ainda vai dar um salto. O ano não terminou, ainda há muita coisa para acontecer. Tem gente preocupada com casa, com trabalho, com isso, com aquilo, mas o ano ainda é meu, o tempo ainda é meu, as coisas ainda é minha. Acalma o coração do meu povo com a minha palavra. Eu comecei a entender Deus falando assim: filho, avisa, fala para o meu povo que ainda há tempo de entrar na arca. Mas quando nós analisamos Gênesis capítulo 8, nós nos deparamos com um patriarca, com um homem muito enigmático, mas também conhecido e apregoado pelas igrejas protestantes. Esse homem por nome de Noé. Quando nós entendemos Noé e entendemos a sua vocação, aquilo que ele foi chamado para fazer, nós entendemos que Deus ele foi ali
Até uma criança, meu filho Pedro de 4 anos, ele conseguiria entender isso aqui. Então não estou pregando nada difícil, não estou indo aqui para a escatologia, não estou pregando aqui algo difícil para vocês entenderem, mas o Espírito Santo, ele tem a sua forma de falar. Ele está dizendo assim: Noé, prega. Quanto tempo, pastor? Noé pregou 100 anos. Mas peraí, pastor, quantas almas Noé converteu? Nenhuma. Quero te dizer aqui, peraí, quer dizer que Noé ficou 100 anos anunciando arrependimento e ninguém deu ouvido a ele, ninguém deu ouvido a ele. Pastor, me explica esse negócio aqui. Quer dizer que ele ficou 100 anos, mas só que eu vou te apresentar o nosso Deus para quem não conhece, mas todo mundo conhece. Deus sabia ou não sabia que ninguém iria dar ouvido? Sim ou não? Sim. O porquê então Deus ele manda Noé pregar? Vamos parar para raciocinar. Se Deus ele conhece todas as coisas, se Deus ele não é limitado pelo tempo, se Deus ele está no passado, no presente e no futuro, se Deus ele já sabia que ninguém iria dar ouvido para Noé, o porquê que ele permitiu que Noé ficasse 100 anos pregando a palavra? Eu vou te explicar esse negócio aqui. É porque Deus ele é fiel na sua palavra, mesmo ele sabendo que ninguém iria dar ouvido a Noé, ele ainda assim é o Deus que dá oportunidade até para aqueles que não querem ele. Aí ele está dizendo: Noé, o segredo aqui não é as pessoas ouvir a tua palavra. Noé, eu vou te dizer uma coisa, tem gente até que está ouvindo a tua palavra, Noé, mas não acredita. Tem gente que está ouvindo você pregar, mas não acredita. Mas eu vou te dizer uma coisa, Noé, não se preocupe pela quantidade de pessoas que você vai ganhar, não, porque o importante é aquele que ouve a minha palavra e obedece. Aquele que ouve a minha palavra e obedece. Pastor, quem obedeceu? Noé. Porque Deus ele aparece ali e falou: Noé, vou mandar chuva, eu vou mandar um dilúvio no lugar onde tinha que ter cisterna, tinha que fazer um buraco por mais de 50 metros para poder ter água. Como que iria chover no lugar daquele? Deus, quando ele quer fazer, ele faz. Quando ele quer mandar, ele manda. Quando ele quer dizer: se prepare, porque o tempo está acabando. Aí o Senhor diz: Noé, presta atenção, não precisa você ter reconhecimento do lado de fora, o seu reconhecimento é do lado de dentro. Eu vou explicar para você pegar. Tem gente querendo ser reconhecido do lado de fora, mas Deus está dizendo hoje: o teu reconhecimento está tão próximo que você não está percebendo quem é. São pessoas que estão do teu lado, é elas que reconhecem aquilo que Deus tem na tua vida. Não se preocupe se pessoas do lado de fora, se pessoas de longe não te reconhecem como mulher de Deus e como homem de Deus. É porque Deus, quando ele tem um particular, quando ele tem uma intimidade com aquele que obedece a tua palavra, ele confia para os seus. Lembra de Maria e José? Gabriel me aparece para Maria: Maria, tu vai engravidar, Maria. O Espírito Santo vai fazer uma obra na tua vida. Só que agora José, ele vai, ele dá um jeitinho e fala: peraí, mulher, tem alguma coisa estranha, a barriga está crescendo. Não vai dar certo. Aqui nós temos a lei, nós sabemos que aqui vacilou, vamos morrer. Eu vou sair de fininho. Só que eu vou te dizer uma coisa: o mistério na tua vida, quem vai entender é só quem está do lado de dentro. Aí quando José está saindo, o anjo vem e fala: peraí, rapaz, o mistério aqui é com Maria, mas eu vim aqui para confirmar o mistério na vida dela. Deus ele está dizendo hoje: não se preocupa se ninguém está dando ouvido a tua palavra. Faça a tua parte, prega a minha palavra, porque eu sei que esse povo tem um coração duro. Só que aqui, se nós formos parar para entender Gênesis capítulo 8, versículo 1, está dizendo que Deus se
Eu vou me lembrar dele. Peraí, onde que eu tinha deixado ele? Achei. Me lembrei onde eu tinha deixado. Eu achei. Eu tinha esquecido. Aí nós entendemos, olhamos para Gênesis capítulo 8, versículo 1, e Deus diz assim: Deus se lembrou de Noé. Então quer dizer que Deus é falho? Quer dizer que Deus ele se lembrou porque ele se esqueceu? Será que é isso que o texto está tentando dizer? Que Deus se esqueceu de Noé naquele momento que ele está naquele dilúvio, naquele momento que ele estaria há 1 ano e 15 dias dentro da arca. Ele ficou, choveu 40 dias e 40 noites, mas ele ficou lá dentro 1 ano e 15 dias. Mas só que a palavra diz que Deus se lembrou. Pastor, me explica isso aí. Se Deus se lembrou, significa que ele esqueceu. Não necessariamente, porque quando nós vamos para a Escritura, principalmente o Velho Testamento, a qual foi escrito no hebraico, esta palavra aqui se chama sakar, no hebraico, que é totalmente diferente dessa tradução, desse entendimento que nós temos a respeito de Deus se lembrou. Quando a Bíblia está dizendo que Deus se lembrou, a Bíblia está tentando nos conectar. No original está dizendo assim, ó, que Deus, meu Deus do céu, olha que coisa linda, olha o sakar no hebraico. Deus se lembrou significa Deus começou a agir. Deus começou a agir. Não é que Deus se esqueceu, ou porque Deus falou que Deus se lembrou, que significa que Deus esqueceu. Não, pastor, a Bíblia é maravilhosa, irmão, por isso que tem que estudar. Escola Bíblica Dominical, curso, se formar, porque ela está dizendo assim: Deus começou a agir. Me explica isso aí. Lembra de Raquel? A Bíblia vai dizer que coisa linda. Eu anotei tudo, irmão, mas eu vou falar porque Deus confirmou essa palavra. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 30, versículo 22, que Deus se lembrou de Raquel. Lá também em 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, Deus se lembrou de Ana. Em Êxodo 2, 24, Deus se lembrou do concerto com os patriarcas. Em Salmo 136, Deus se lembrou da humilhação do seu povo. Presta atenção, quantos versículos está dizendo que Deus se lembrou? Pastor, não só disso, que esta palavra no hebraico está dizendo que Deus começou a agir. Sim, quando Deus começou a agir na vida de Raquel, ela engravidou. Quando Deus começou a agir na vida de Ana, ela engravidou. Quando Deus começou a agir na vida dos patriarcas, a geração não parou. Quando Deus começou a agir dessa forma linda no meio do seu povo, ele levanta Moisés e a sarça começa a ver. Olha como faz tanta ilusão. Olha como esta palavra é tão verdadeira, que quando Deus se lembra, significa que Deus começa a agir. Hoje Deus está mandando dizer hoje que o ano não acabou, mas ele me trouxe aqui para dizer: eu comecei a agir. Você sabe o que é isso? Deus começar a agir. É ele dizendo: passou o tempo da prova, passou o tempo da humilhação, passou o tempo do escárnio, passou o tempo do apontamento, passou o tempo da palavra de maldição sobre a tua casa. Deus dizendo: ei, mulher, tu está vendo o que eu estou fazendo no meio dos teus? Eu me lembrei de você. Pastor Jair, o Senhor disse que Deus confirmou a palavra. Como que foi? Vou falar agora. Estou estudando uma palavra que eu não queria estudar, porque é uma palavra de conserto. Entra na arca, se converte. Só que quando eu estou saindo ali da vida nova, da vida zilda, eu falei: eu não vou pela cachoeira, porque se eu for pela cachoeira, o que vai acontecer? Está um trânsito terrível. Está um trânsito muito grande. Então eu falei: não vou pela cachoeira, eu vou pegar pelo morrinho e vou entrar na Piaçaguera para sair lá na prefeitura. Eu fiz esse trajeto diferente, que eu nunca iria fazer em dia normal. Como o
transitar muito intenso, eu mudei a minha rota. E quando eu mudo a minha rota, atravesso o cemitério do Morrinho, sentindo a Terça-feira, que tem aquela bifurcação para São Paulo, você segue direto para passar aquele elevado, dar a volta por trás de mim, sentindo agora a prefeitura, para vir aqui nesse destino. Quando eu estou subindo ali para descer da Terça-feira, quando eu olho para o horizonte assim, aquelas montanhas de São Paulo, ainda o sol está batendo, o que eu avisto no céu, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 13, o concerto de Deus com o homem, o pacto de Deus com o homem. Quando eu vi aquilo no céu, aquele arco, eu comecei a me arrepiar, e Deus falou: ei filho, estou te confirmando a palavra. Pastor Jair, eu não entendi. Lê lá, Gênesis capítulo 9, versículo 13. Deus está dizendo: Noé, eu não vou mais fazer isso com a humanidade, não vai ser mais com água. E para confirmar minha palavra, o meu arco vai ficar entre as nuvens. O que é o arco, pastor? Nós aprendemos na escola, aprendemos às vezes com desenho, o arco-íris. Quando eu vi o arco-íris, automaticamente o Espírito Santo me levou para a palavra. E eu não entendi, eu falei: meu Deus, eu estou lutando para não pregar essa palavra. E Deus confirmando no céu, Ele dizendo: filho, vai lá na Santa Cruz do Navegante e avisa que eu comecei a agir. Eu comecei a agir. Se tu tiver mente espiritual, tu está vendo Deus agir no meio da tua casa. Deus está agindo, irmão. Quando eu cheguei aqui, eu falei: Senhor, que coisa linda, o sol vai estar quem o Senhor quer fazer. Por que, pastor Jair? Porque a Bíblia vai dizer que Noé fica 100 anos pregando, 100 anos anunciando. Só que quando dá os 100 anos levou Noé, é a hora de entrar na arca. Noé entra na arca, fica 7 dias dentro da arca, até Deus largar por fora e Noé fechar por dentro. Quer dizer que Deus falou: ó, chegou a hora, entra. Ele entrou, mas ele não entrou só. Ele levou quem? A sua mãe. E Deus está dizendo hoje: a tua família é projeto meu. Eu estou mandando. Tu não vai entrar sozinho dentro da arca. A tua família está sendo protegida. A tua família Deus está guardando. A tua família Deus está livrando. É tu trabalhando aqui, Deus fazendo lá. É Deus honrando aquilo que tem na tua vida. Meu Deus do céu, se tu entendesse o que Deus está fazendo no meio dos teus, aí Noé pregando, chegou um momento, aí Deus falou: Noé entra, fica 7 dias lá dentro. Ele entrou, no primeiro dia não choveu, no segundo dia não choveu, no terceiro dia não choveu. Quem está do lado de fora está dizendo: isso é louco mesmo. Construir uma arca no seco. Agora, depois de 100 anos, entrou para dentro e está que nem louco, está dizendo que esse negócio foi andar no seco, na terra. Ele está lá dentro, mas não está sozinho. Ele está salvando não só a vida dele, mas quem prega a verdade. Ele salva todos aqueles que confiam na sua palavra. Deus está dizendo: cuida da minha obra que dos teus cuido eu. É Deus dizendo: cuida daquilo que é meu, e aquilo que é teu eu tomo de conta. Aí ele entra para dentro da arca e entra mais 7 pessoas, 8 com ele. Olha que coisa interessante, Bispo Alfredo. Só que quem está do lado de fora foi pregoado 100 anos e nunca quis entrar pelo lado de dentro. Nunca quis. Só que agora acontece o quê? Que o Senhor vai agora e fala assim: ó, leoa e leão, entra na arca. De nós dois, elefante, macho e a fêmea, entra na arca. Girafa, macho e a fêmea, entra na arca. Aí o cavalo, a égua, entra na arca. Peraí, pastor, me explica esse negócio, eu vou te explicar. É Deus dando ordem aos animais.
Mas peraí, os animais é irracional, sim ou não? Sim, eles não pensam como a gente, eles não tem raciocínio, eles são irracional. Mas o porquê que Deus fala e eles obedecem? É porque até os animais neste momento aqui, é Deus falando com eles, eles obedecendo. Mas foi sem ano Deus falando e o homem que é racional não obedeceu. É Deus dizendo, não adianta ouvir a palavra de Deus e não praticar. Os animais ouviu uma vez e obedeceu. Noé ficou 100 anos falando e ninguém quis ouvir. Só quem ouviu foi quem estava dentro da casa dele. É Deus dizendo, ó, até dentro da tua casa, quem não acredita em você vai acreditar. Porque do lado de fora não tem salvação, mas do lado de dentro tem salvação pela tua vida. É você da sombra quando, eu estou fraco, não está acabando, não estou aguentando, está aguentando sim, porque Deus está tocando no filho, na filha, na nora, no genro, é Deus tocando no mínimo detalhe, é Deus tocando no conserto, no tirando, e as coisas só que, Bispo Alfredo, eu fiquei me perguntando uma coisa. O porquê que Deus ele larga a arca por fora e Noé fecha por dentro? Aí eu perguntando, sim, o porquê? Sabe por quê? É porque quem está do lado de fora, Deus larga para não entrar para dentro. Mas quem está do lado de dentro não pode sair para fora. Se Deus te colocou dentro da arca, ela está fechada com o sangue do Cordeiro. Não saia, porque se sair vai morrer. Aí Deus está dizendo, a responsabilidade é por fecha a arca. Mas Senhor, por fora, cuido eu. É Deus dizendo, fecha a tua boca pelo lado de dentro, que pelo lado de fora Deus te justifica. Está falando da tua vida, Deus está te justificando. Não te criticando, Deus está te justificando. Não dizendo não tem nem roupa do Natal pro novo. É Deus dizendo não importa ter roupa nova e ter a velha criatura dentro. Aí Deus está dizendo, o importante é ter a nova criatura. Meu Deus do céu, como tem gente se impressionando pelo lado de fora, mas eu vou te dizer, do lado de dentro a salvação, do lado de fora não tem. Como assim, pastor? Vou explicar. Glória a Deus. Aleluia. Do lado de fora, quem ficou tirando sarro, o Senhor abriu as comportas, começou a chover. Quanto dia passou? A Bíblia diz que foi 40 dias e 40 noites. Mas peraí, quando começa a chover, e a chuva, a Bíblia ela relata, os especialistas dizem que a água subiu acima do mais alto monte, ela subiu ainda cerca de mais 7 metros. É Deus dizendo, povo, eu mando juízo, não escapa ninguém, não escapa ninguém, só vai escapar aquele que me obedece. Quer sobreviver àquilo que está por chegar aí, obedece a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está do lado de fora agora quer entrar, mas o tempo acabou. Mas pastor, vamos lá, o que está matando o povo pelo lado de fora? A água. Vamos de novo, o que está matando o povo pelo lado de fora? E o que está levantando a arca? Quer dizer que a mesma água que está matando pelo lado de fora está salvando quem está pelo lado de dentro. É Deus dizendo, ó, tem gente tirando sarro do jeito que tu anda, do jeito que tu pega, do jeito que tu fala, do jeito que tu se veste. Mas eu vou te dizer, o juízo quando vir, ele vai vir possível, mas vai salvar o santo, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Deixa tirar sarro, irmão. Porque a mesma água que está matando lá de fora, ela está levando a arca. A arca está subindo, ela está subindo, ela está subindo, ela está subindo. A água sobe, a arca também sobe. É Deus dizendo assim, ó, a proteção é para quem está do lado de dentro. Aleluia. Tem um monte de gente, pastor, Bispo Alfredo, tem um monte de
que o ano está chegando, estão saindo da arca. Nem entraram, já estão saindo. Só que eu estou vendo aí, é diferente. Eu estou vendo ela não se preocupando com isso. Ela está dizendo, não, o ano não precisa virar para a minha vida virar. O ano não precisa virar para a minha vida virar. A minha vida já virou. É Deus dizendo, já aconteceu. Já aconteceu. Você tem que profetizar sobre a tua casa. Eu não preciso do ano novo para a minha vida virar. A minha vida já virou. A partir do momento que eu reconheço que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu falei, Senhor, é essa palavra? Eu falei, é essa palavra. É essa palavra, meu filho, prega ela. Quer dizer que tem entrado de parar cerca de mais de 38 mil espécies de animais em torno da arca. Sabe o que está acontecendo? Que tem muita gente falando assim, cadê? 2023 está passando e Jesus não voltou.